a voz do pensamento. A falácia perturba o ambiente da comunicação, desinquieta quem ouve e afasta os amigos do falador. Geralmente, quem não se habitua a usar o freio na língua é arrogante e não encontra tempo para selecionar o que diz, tornando-se um presunçoso, capaz de acreditar nas suas próprias fantasias. Conversa pouco, meditando muito no que vais falar, mas não tanto quanto as múmias. O meio termo é caminho dos sábios e vivência dos santos. A boca foi estruturada pela vida para alimentar o corpo e doar alimentos espirituais pelas vias do verbo, carecendo um e outro de seleção. Não te esqueças de analisar pelas leis naturais o que comes e pela mesma lei o que falas aos outros, ajustando assim a harmonia do corpo à do espírito e à ordem do universo infinito de Deus. Temos uma boca bem melhor que a física, que é a mental. Os pensamentos têm sons, cor e cheiro. Falamos mentalmente primeiro, para depois então passarmos à conversa física. Se queres disciplinar o falar, será mais eficaz iniciar a educação mental e a harmonia dos pensamentos, para que possas conversar dignamente nas ondas do bem, do amor e da verdade. Quando sabemos expor ideias mentalmente, a fala material se ilumina, como no caso dos discípulos do Cristo em Jerusalém, que nos narra o Evangelho em Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus, aqui referida, é a palavra educada, é o fraseado evangélico, onde o Cristo se expressa em cada letra, em cada canto dos discípulos, como também na vivência desses homens de fé. E quando se consegue fazer esse ambiente, onde quer que seja, surgem os fenômenos muito conhecidos de todos, as curas materiais e morais das criaturas. É o céu descendo à terra, como esperança aos desesperados, como luz ofertada às trevas do mundo físico. É comum observarmos pessoas que, ao se recolherem ao leito para descansar o fardo carnal, dão início a uma conversação mental consigo mesmas, sem saberem o que pode resultar disso. Quando as ideias são carregadas de magnetismo inferior, em primeiro lugar, impressionamos a mente instintiva com os pensamentos que geramos. Depois, atraímos entidades com as mesmas aspirações, a sugar-nos energias sublimadas que vão nos fazer falta no dia seguinte. Daí, pode-se gerar muitas complicações psicofísicas,
surgidas pela ignorância. Podes treinar a conversação mental e não discordamos deste exercício, pois constitui ele a nossa linguagem no mundo espiritual, como espíritos mais ou menos evoluídos. É bom que comeces na carne essa escolha abençoada de Deus, a falar com a boca mental, sendo ela o verbo verdadeiro que acompanha a alma por onde quer que seja. Existem pessoas que têm a faculdade de ouvir os pensamentos e os sons dos mesmos, que são cópias exatas dos sons da palavra física. Daí a razão nos dizer da urgência na mudança das nossas ideias, porquanto, no ato de pensar, estamos falando com os nossos companheiros espirituais, frente a frente. Talvez sem o percebermos. Isso acontece em todos os reinos do Espírito. O perigo que ocorre contigo, como encarnado, se processa conosco, desencarnados, no mundo espiritual, em relação aos nossos instrutores maiores, e daí ao infinito. Convém então darmos início às modificações internas do nosso modo de pensar, cuidando da maneira mais inteligente, para não sermos influenciados por ideias maléficas, colocando no lugar delas as sadias conversações, onde o Cristo poderá estar presente, ajudando-nos a falar.